Oi, boa noite. Meu nome é Evelyn e o tema de hoje é naturalismo e realismo. Vamos falar um pouco sobre realismo. O realismo nasceu em meados do século XIX, teve como marco inicial a publicação de Madame Bovary, em 1857. Madame Bovary é de Gustave Flaubert, certo? Francesa, uma obra francesa. Vamos falar um pouco sobre a obra de Madame Bovary. Na minha opinião, é uma obra assim. Claro que como o realismo surgiu na França, o realismo brasileiro tem como referência o realismo francês. Então, vamos ver várias características. Mas já adiantando o assunto, vale destacar que eu observo em Madame Bovary uma grande semelhança com Dom Casmurro. Por quê? Madame Bovary é uma obra que trata de traição por parte da mulher também. Ela idealizava um relacionamento romântico, queria muito relacionamento. E quando ela casou, ela viu que não era aquilo que ela queria e traiu o seu marido. E a história gira em torno disso aí, certo? E Dom Casmurro tem uma parte que gira em torno da traição, da possível traição de Capitu a seu marido Bentinho. Traiu teoricamente, eu digo teoricamente porque existem várias versões. As pessoas que acreditam que Capitu traiu Bentinho e as pessoas que não acreditam que Capitu traiu Bentinho. Mas isso aí a gente vai falar mais na frente, certo? Quais são as características do realismo e naturalismo? As características comuns. Vamos citar algumas? Elas são contrárias ao romantismo, negam a fuga da realidade, resgate do objetivismo, com descrições detalhadas, apontam falhas e propõem mudanças de comportamento humano e das instituições, substituem os heróis românticos por pessoas limitadas e comuns. Isso é muito interessante, porque, ao contrário do romantismo, vem quebrar aquela ideia de que o homem é um ser perfeito, um ser incrível. É por isso que o tema da traição é recorrente no realismo, porque você vai passar quebrar a ideia da mulher idealizada que você tem no romantismo com o extremo oposto, que seria a mulher adúltera, certo? Que a gente vê aí no realismo. Vamos lá. Quais as diferenças entre o realismo e o naturalismo? Vamos falar agora das diferenças. A linguagem. A linguagem do romantismo é o quê? Linguagem direta. Do romantismo não, gente. Do realismo. A linguagem direta, o uso do adjetivo realista. Já no naturalismo, a gente vê o quê? A linguagem simples e o uso de regionalismos, certo? Nos personagens realistas, a gente vê o quê? Vamos lá, vamos citar alguns. Os heróis são mostrados como pessoas comuns, com defeitos, incertezas e manias. Personagens com elaboração psicológica trabalhada. Isso aí a gente vê na obra de Machado de Assis, que é um grande nome, o maior nome da literatura um dos maiores nomes da literatura brasileira, se não o maior, e da escola realista, que, na minha opinião, é o maior. Demonstração dos defeitos e detalhes da mulher. É aquilo que eu falei para vocês. Da ideia da mulher idealizada, que é quebrada justamente nessa fase do realismo, certo?
O naturalismo. O ser humano é mostrado como um animal, personagem patológico e impessoalidade. Vamos lá. As influências do realismo. Vou falar um pouco das influências agora. Quais são as influências do realismo? Materialismo, universalismo, cientivismo. E os naturalismo? Objetivismo científico, a narrativa. Qual é a narrativa do realismo? Descrições de ambientes e personagens. Narrativa lenta. No naturalismo, nós vemos o quê? Demonstração de detalhes, harmonia e clareza da composição. Já é outra ideia. Os principais temas do realismo. Quais são os principais temas? Vida cotidiana, que isso é muito interessante, você traz problemáticas sociais, problemáticas, coisas corriqueiras contadas de forma mais realista, digamos assim, sem romantização, subordinação do amor aos interesses sociais, críticas às instituições sociais e seus valores burgueses. Naturalismo, sensualismo, erotismo, temas mais sombrios, engajamento social. Eles conversam, você percebe que eles conversam o tempo inteiro, mas tem suas distinções. Aí vamos entrar... Não, antes disso, vamos falar mais um pouco sobre o realismo. Realismo no Brasil. Agora vamos especificar. O realismo é influenciado pelo positivismo, comunismo e evolucionismo. Certo? Vamos passar aqui. Como o realismo brasileiro é oposto ao europeu, podemos afirmar que Gustave Flaubert foi grande referência para os artistas brasileiros que foram Antero de Quental, podemos citar Antero de Quental como exemplo, e essa de Queiroz, que contribuíram para a formação do realismo no Brasil. Vamos falar um pouco agora sobre autores e obras. Como eu disse, Machado de Assis foi o principal autor brasileiro na época do realismo, e suas obras principais foram Memórias Póstumas, que foi a primeira obra reconhecida do realismo no Brasil. Foi aí que a gente pegou aquela referência. Vou citar só algumas. Dom Casmurro, que é, na minha opinião, a maior obra machadiana, que traz inúmeras polêmicas e ideias até hoje, teorias que jamais serão esclarecidas e que vai depender muito da pessoa que lê. Só quem lê pode trazer a sua ideia. Só quem lê pode ter uma... Como é que eu posso falar? Uma análise mais pessoal. Vai ser uma análise muito pessoal. Vai depender do seu conhecimento de mundo, vai depender do seu conhecimento de certo ou errado. Eu li algo sobre isso e vi que, mais do que uma discussão sobre traição, Dom Casmurro, ele traz uma discussão sobre verdade. É uma briga sobre verdade. Quem está certo, o que foi feito e o porquê daquilo tudo, entendeu? Para quem não sabe, Dom Casmurro é uma obra muito, muito interessante de Machado de Assis, que conta a história de Bento Santiago, que
inicia seu livro narrando a sua história. Ele mesmo conta, ele mesmo está narrando a sua história. E começa a contar a história desde criança, quando se apaixonou pela sua vizinha, Capitu, e que tinha um amigo que mais pra frente começou a desconfiar sobre traição, e achava que havia um triângulo amoroso. E essa ideia surgiu na cabeça dele simplesmente por Capitu ter chorado no velório de Bentinho, que era amigo do casal, e gerou várias e várias e várias teorias na cabeça dele. Algumas delas foram: será que Ezequiel, filho de Bentinho e Capitu, era filho mesmo dele? Será mesmo filho dele ou era filho de Ezequiel Escobar? Ele começa a ver características de Ezequiel, de Escobar, em Ezequiel, que é o filho. E ele vai unindo teorias que, na minha opinião, não dão em nada. Até porque a ciência já comprova que se você convive muito com alguém, é óbvio que essa pessoa vai começar a se parecer com você. E lógico, Bentinho, Ezequiel, Escobar e Capitu eram basicamente uma família. E o jeito, ele caracteriza o jeito de Ezequiel muito parecido com o de Escobar. E isso não significa nada. A criança, ela tem forte influência do ambiente que ele vive. E ele vivia com eles todos. Chorar no enterro do seu amigo não significa nada. Até porque havia um laço de amizade. Então isso não justifica todas as provas que Bentinho Santiago traz sobre Capitu, as provas de traição, na verdade não são provas. São só teorias da cabeça dele que jamais serão comprovadas. Mas isso aí é uma discussão enorme. Porque você pode conversar com pessoas que vão bater o pé e vão dizer: claro que não, claro que Capitu traiu Bentinho. Isso não pode ser discutido porque é uma obra que tem diversos tipos de análise. Certo? Então vamos falar aqui um pouco sobre o contexto. Machado de Assis conseguiu, aos poucos, trazer a importância do livro, a importância da temática, a importância da temática realista para o Brasil. Mas para entender o mistério das grandes obras machadianas, precisamos entender o grande Machado de Assis, que nasceu de família humilde, autodidata, mesmo sem muito estudo, era capaz de ler e escrever. Aliás, sem muito estudo não, mesmo sem frequentar a escola, porque estudo é uma coisa totalmente diferente. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras em 1897 e permaneceu por lá durante 10 anos. O estilo machadiano tradicional é o realismo. No entanto, sua vida literária foi caracterizada inicialmente pelo romantismo. A primeira parte de sua carreira foi marcada por poemas, peças teatrais, romances de caráter romântico. Algumas das obras são o poema Ela, escrito em 1863, as peças teatrais de comédia O Protocolo e O Caminho da Porta, em 1863, seu primeiro livro de versos,
Crisálidas, em 1864, seu primeiro romance, chamado Ressurreição, em 1872, o livro de contos Histórias da Meia-Noite, em 1873, e por volta de 1881, Machado adoentou-se devido à epilepsia, ele era portador de epilepsia, e com a saúde abalada, também por causa dos remédios fortes que já tomava e tal, passou por um período pessimista, dando início à sua fase realista com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra de 1881 e foi marco inicial do romantismo no Brasil, certo? Isso é muito importante frisar. Dom Casmurro, em 1899, que é o grande enigma a ser decifrado na literatura até hoje, é alvo de polêmica, discussões, de conversas literárias muito interessantes, debates literários, digamos assim. Ao total, Machado publicou um total de 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Mas afinal, Evelyn, quais são as características das principais obras de Machado de Assis? Vamos lá. Eu vou destacar 4 pontos. Crítica à burguesia e à sociedade de maneira geral, ironia, metalinguagem, diálogo direto com o leitor. Isso é muito, muito, muito interessante. Essa parte do diálogo direto com o leitor. Sua obra também é bastante conhecida pelo chamado realismo psicológico, que se caracteriza pelos aspectos psicológicos dos personagens, aos quais até então eram explorados apenas pelo nível físico e costumeiro. Por ser um escritor que também era jornalista e cronista, sua visão da sociedade, a qual rotineiramente observava, influenciava muito o que abordava em suas obras, que eram o quê? A sociedade burguesa carioca do século XIX. Isso é muito importante, pessoal, porque quando se fala de realismo psicológico, nós lembramos de quê? Mais uma vez? Da grande obra Dom Casmurro. Porque podemos ir um pouco além quando se trata de Dom Casmurro. Você pode observar Bentinho apenas como um homem ciumento, ou você pode observar Bentinho como um homem transtornado realmente, que é doente, tem algum tipo de doença e que tem obsessão por Capitu. E faz a personagem sofrer muito. Porque quem gostaria de ser acusado de traição, de sofrer por algo tão, tão grave? E sabe Deus o que uma pessoa dessa pode fazer, né? Fora o transtorno psicológico que ela pode lhe causar, se ela tiver alucinações maiores, porque eu costumo dizer que são alucinações. Se você começa a inventar história por simples ciúme, você começa a observar detalhes e detalhes e detalhes que não existem, você acaba gerando uma perseguição. E o que uma pessoa obsessiva é capaz de fazer? O final de Dom Casmurro poderia ser bem mais trágico. Porque Bentinho, o que poderia ter acontecido?
Um homem extremamente ciumento poderia simplesmente acabar com aquilo ali de forma agressiva. Aí a gente já faz um link com a realidade, em que homens matam por ciúme, em que homens perseguem suas parceiras e acabam gerando aquela perseguição rotineira de forma, eu posso falar, frequente, forma muito, muito, muito frequente, que vai adoecer o seu parceiro e vai gerar algo muito maior. Ou seja, na minha opinião, Bentinho não era um ser humano normal, no sentido do psicológico estar 100% saudável. E isso é justamente a parte mais interessante das obras de Machado de Assis. Porque ele traz a problemática de forma muito atual. Alguém que lê Dom Casmurro em 1899, alguém que lê Dom Casmurro em 2020, vai ter a mesma observação no sentido de isso é muito, muito atual. São obras seculares que são extremamente atuais, como é já mencionado, Dom Casmurro. Então, aí percebemos um pouco da genialidade de Machado de Assis. São obras extremamente atuais. As obras do realismo, na verdade, são muito atuais, mas para mim, é sem igual. Dom Casmurro é sem igual. Por isso, torno a dizer, o tema da traição era o tema menos importante no sentido da questão do livro, tanto Madame Bovary, início do realismo francês, quanto Dom Casmurro, no início do realismo. No início não, já não é tão no início, mas Dom Casmurro na literatura realista brasileira. Por quê, gente? Porque a traição seria algo menos polêmico quanto à interpretação. Para vocês terem ideia, Madame Bovary foi um livro processado contra a moral e os bons costumes. Para vocês terem ideia, o livro era acusado de influenciar mulheres ao adultério. Eles foram contra o livro, mas o livro não foi censurado. Mas, de qualquer forma, tentaram censurar o livro justamente pelo livro ser acusado de ser contra a moral e os bons costumes. Gente, isso é um absurdo. Extremamente absurdo. Simplesmente por trazer a realidade e estar muito, muito, muito à frente do seu tempo. Hoje em dia já não é tão escandalizado se eu trouxer, por exemplo, uma obra como Madame Bovary, como Dom Casmurro, mas estamos se tratando do ano de 1850 e alguma coisa. Então não vamos comparar a realidade. Mas imagina. Então, pessoal, eu fiz uma breve comparação entre realismo, naturalismo, realismo francês, realismo brasileiro,
trouxe um pouquinho de Machado de Assis, a sua história, das suas características, trouxe um pouquinho da obra de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e fiz esse link para vocês perceberem que existe sim muita influência de fora, das escolas literárias de fora, quando são trazidas para o Brasil, certo?